por que o nazismo é considerado de direita? Por que o nazismo e o fascismo são vistos como movimentos conservadores e até cristãos na grande mídia? Muito bem, meus amigos, estamos começando aqui esse podcast Observadores e hoje a gente vai analisar aqui um pouco, contar um pouco a história da teoria por trás, né, do nazismo, mas principalmente para entender por que motivo as pessoas ainda dizem que o nazismo é de direita, né? E por que a gente pode dizer que não é de direita. Uma coisa muito importante a gente entender é que um dos principais elementos do nazismo que mais populares, né, o movimento mais o elemento mais popular, mais conhecido ficou sendo o nacionalismo, né? O nacionalismo ficou sendo a marca registrada do nazismo, mas também unido ali ao racismo, né? Então essas duas palavras ficaram como sendo a marca registrada do nazismo, sendo o poder do Estado, né, como a marca registrada aí do fascismo, e o nazismo nada mais é que um fascismo alemão, né? Mas onde vêm essas ideias, por que elas ficaram conhecidas dessa forma e o que isso tem a ver com direita ou esquerda, né? Importante a gente entender que o movimento fascista, que é um dos desenvolvimentos aí do século XX, do autoritarismo, totalitarismo, os regimes totalitários, né? O totalitarismo moderno do século XX, segundo Hannah Arendt, por exemplo, ele se caracteriza, diferente do autoritarismo, regimes autoritários, o regime totalitário se difere bastante pela forma como organiza a sociedade. Então, a gente pode resumir da seguinte forma: enquanto o autoritarismo fecha jornais e censura as pessoas e a imprensa, o totalitarismo abre jornais e dissemina informações e crenças de maneira a controlar, a adquirir um poder não exatamente sobre a sociedade de maneira opressiva e restritiva ou punitiva, mas de maneira psicológica, né? Embora, claro, se valha também de elementos autoritários, mas principalmente o totalitarismo ele tem essa ideia de criar um novo homem, né? Justamente para se adaptar a essa nova sociedade imaginada. Enquanto que o autoritarismo ele não quer controlar, não quer fazer um novo homem, ele simplesmente quer que o homem se amolde ao Estado, né, às leis, e não interessa se o homem vai concordar ou não, é obrigado e deu. Já o totalitarismo ele tenta convencer, ele tenta criar elementos, né, de prisão mesmo, de opressão mais psicológica do que policial. Por que eu estou falando essa distinção? Porque é importante a gente entender que comunismo, nazismo e fascismo foram movimentos totalitários. O que aconteceu durante o século XX é que houve movimentos, houve governos que foram autoritários. A gente pode pegar o exemplo do Pinochet, do Chile, são ditaduras autoritárias. No Brasil, o regime militar não foi. Ainda tem gente que discorda de que tenha sido uma ditadura porque houve uma alternância de poder, havia democracia, havia Congresso. Aí você pode discordar, dizer que o Congresso era manipulado, etc., mas de maneira mais formal, ele não era uma ditadura. E além do mais, havia o que mais se aproxima ali de uma ditadura seria a ideia de uma perseguição a certos grupos, no caso os grupos comunistas, por justificativa ali da ameaça na Guerra Fria. E muita gente então confunde tudo isso, pega movimentos autoritários e considera como totalitários e considera então o mero direitismo, militarismo, né, como algo próximo do nazismo, do fascismo. Mas na verdade são coisas muito diferentes. Se você for imaginar da onde vem, na verdade, o fascismo, vamos começar pelo fascismo. De onde vem o fascismo? Para começar, o fascismo é um movimento que surge de dentro dos debates sindicalistas de comunistas, de sindicalistas de esquerda, marxistas, né? Por quê? Porque Marx dizia que a organização, aliás, que a sociedade, ela era dividida em classes. E essas classes, haveria então o proletariado ele era
a única classe que detinha a ideia, a visão do destino e da história, etc. Então, baseado em Hegel, que dizia que o Estado, colocava o Estado, a visão de Estado de Hegel, era um Estado que encarnasse o máximo da racionalidade e ética humana, né? Ele colocava muito poder para o Estado. Então, o hegelianismo, esse hegelianismo, deu aos comunistas a ideia de que o Estado precisava ser comunista. Era o Estado que tinha que fazer a libertação dos povos. E por meio do quê? Do proletariado. Então, aí surge a ideia da ditadura do proletariado. E só que aconteceu que um marxista italiano chamado Enrico Corradini, ele pensou, até hoje, né, os marxistas debatem o trabalho dele, porque ele, como um teórico do marxismo, ele se deu conta do seguinte: Marx havia dito proletários do mundo univos, ou seja, todos os proletários e, por extensão, os oprimidos pela classe burguesa ou pelo trabalho de alguma forma, deveriam se unir em todo o mundo contra a burguesia de todo o mundo, né? Ou seja, ele queria dividir o mundo entre esses dois grupos, o mundo inteiro. O problema surgiu na Primeira Guerra Mundial, já começou a aparecer o problema que os proletários lutavam ao lado dos burgueses para defender os seus países, ou seja, o nacionalismo era mais forte do que a solidariedade de classe. Então, o que aconteceu? Houve um outro movimento marxista que começou a mudar isso, mas pelo menos em relação ao Henrique Corradini, o que ele pensou é o seguinte: um proletário, ele é um proletário na Itália. Se ele vai para a Alemanha, pode ser que ele seja um burguês, ou o contrário, um burguês na Alemanha vai para a Itália, pode ser um proletário. Por quê? Porque essas classes dependem de uma organização, né? De uma organização, uma administração, uma estrutura social específica. Então, a pessoa só é proletário ou burguês de acordo com a estrutura social em que ele está inserido. Estrutura social, política, econômica, principalmente econômica, né? Então, o que ele pensou? Ele pensou o seguinte: bom, então na verdade não adianta a gente focar nas classes, mas a gente tem que pensar o seguinte: existem nações que são proletárias e tem nações que são burguesas. Quem vai definir isso? O poder, o governo, o Estado, né, o ditador. O ditador toma o poder e diz: nós representamos, nós queremos fazer um governo que represente o proletariado. A partir desse momento nós somos uma nação proletária. Então nós precisamos buscar união com as outras nações proletárias para dizimar e aniquilar as nações burguesas. Então aí a coisa já não era mais no sentido de uma classe, mas no sentido de um Estado. Então o que acontece é que o Henrique Corradini ele sugere ali uma mudança de agente histórico, né? Enquanto que para o marxismo o agente histórico era a classe proletária, abstratamente, o Henrique Corradini fala: não, esse agente histórico da revolução, que vai trazer a revolução, não é a classe, mas pode ser o Estado, as nações, né? Ou melhor, a nação. E aí ele pega o conceito também já naquele momento, o conceito de Hegel do Estado como o máximo da racionalidade. Então é o Estado que tem que racionalizar qual a função real dentro de uma visão ali marxista. Então ele cria o fascismo. Quem se baseou muito em Enrico Corradini, claro, o Mussolini depois, mas antes ainda dele, quem se baseou muito no Enrico Corradini foi o próprio Stalin, na União Soviética. O Stalin foi, de todos os ditadores comunistas, ele foi um dos mais fascistas, entre aspas, né? Porque ele focou muito na nacionalidade russa e soviética, no patriotismo, no nacionalismo, e colocou a União Soviética como um agente histórico da transformação revolucionária do mundo, né? Então isso foi uma mudança, né? E aí o que aconteceu? Na Alemanha havia um movimento já do século XIX, a gente vai chegar no nazismo. No século XIX havia um movimento intelectual que buscava as tradições alemãs mais ancestrais. Esse movimento se chamava Revolução Conservadora, né? Conservadora com K. Revolução Conservadora era um movimento intelectual que trazia poetas, escritores, etc., para resgatar aquilo que havia de mais tradicional na Alemanha, né? Então, faz parte desse movimento, não oficialmente do movimento, mas faz parte
desse impulso, né? Por exemplo, o próprio Richard Wagner, que com a sua obra O Anel dos Nibelungos, né? Que trouxe lá uma mitologia germânica e tentando criar elementos estéticos, linguísticos, enfim, culturais, para resgatar a Alemanha, o passado da Alemanha. Dentro desse movimento havia, depois já, isso foi no movimento do século XIX, no século XX já começou ali, quando havia já o Partido Comunista Alemão, né? Havia então entrou a ideia do Hegel, a ideia do hegelianismo. Então existe um negócio chamado hegelianismo de direita, considerado dessa forma. O que era esse hegelianismo? Ele colocava o Estado como principal agente que deveria nortear a nação para esse resgate, né? Resgate da identidade de um povo. Então, nesse sentido, né, o principal impulso que levou essa revolução conservadora, que já pelo nome revolução já não era muito conservador, né, foi os marxistas, que trouxeram então a ideia do socialismo, que era já a ideia da concentração do poder sobre um Estado para gerar a revolução, né? Então, o que aconteceu foi que esses movimentos socialistas, comunistas, eles criaram o próprio nazismo. Do que o nazismo é composto? Né? O que compõe o nazismo, na verdade? Primeiro existe então esse elemento de resgate ancestral, que incluiu aí o tal do ocultismo, o ocultismo votanista, que era criado lá pelo Guido von List, um ocultista que foi muito influente mesmo, naquele momento, nas classes altas ali da Alemanha. É importante lembrar que antes do nazismo, havia a alta cultura alemã era fortíssima, era poderosa, havia muita cultura, concertos, peças, enfim, a arte era uma coisa muito valorizada e por conta desse movimento da Revolução Conservadora também muito ligado à nacionalidade. Então isso começou a ficar muito forte e essa elite que também detinha grande conhecimento cultural, né, ela também estava metida em grupos esotéricos e ocultistas que estavam estudando e pesquisando coisas ancestrais ainda mais antigas, né? E aí então começou o estudo das runas, significados dos símbolos germânicos, neopagãos, etc, etc. E isso, é claro, teve o elemento do tradicionalismo perennialista, do ocultismo do René Guénon, que falava de uma era mitológica chamada Hiperbórea, onde havia uma cultura iniciática muito evoluída, muito superior, uma raça ali que era superior. Então, quanto mais próximo daquela raça, mais próximo então da perfeição iniciática. Então, não era uma coisa puramente racial, mas também mística. E esse ocultismo nazista, que a gente poderia falar muito sobre ele, porque é muito complexo, né? Ele teve, ao contrário do que assim uma certa história assim mais materialista, né, diria, esse ocultismo ele foi essencial, ele foi a parte principal do nazismo, porque ele forneceu todos os elementos para o que o Hitler fez, porque o Hitler quis fazer, e também, principalmente, foi justamente por causa desse compartilhamento ali de crenças esotéricas que ele conseguiu convencer essa elite alemã a fazer aquilo, né? Então, essa era mística sagrada, o território sagrado, um continente sagrado da Hiperbórea, que não foi geograficamente localizado. Para alguns não é um local, é um estado místico, para outros era um local físico e foi feito expedições para o Ártico para procurar esse local, que seria no extremo norte. E esse ocultismo que influenciou toda a Europa, não foi só a Alemanha, influenciou toda a Europa, mas para os alemães aquilo foi muito importante. E eles criaram então essa ideia de superioridade que acabou trazendo esse ideal, né, da Hiperbórea,
e então aliado à ideia de raça. Bom, e aí então é claro, quais são os instrumentos populares que eles vão se utilizar para chamar, populares e políticos, para chamar a adesão das massas, porque isso até aí isso é um movimento elitista, né, de grupos esotéricos e tal. Agora, como vai fazer isso para levar para as massas? Então são dois elementos ali. Primeiro, o orgulho nacional, né, que já estava crescendo, a humilhação do Tratado de Versalhes, a sensação de humilhação, eles instigaram isso na população, a população se sentiu realmente humilhada, e esse nacionalismo, então, foi muito forte. Mas junto com o nacionalismo, também teve a influência daquela ebulição que estava acontecendo naquele momento dos movimentos comunistas, né, sindicalistas, trabalhistas, que são de esquerda, né? Então, o que o Hitler fez, o que os nazistas fizeram foi criar um partido nacional socialista. Então, era um partido socialista e o próprio Hitler dizia que na Alemanha era onde existia o verdadeiro socialismo. O verdadeiro socialismo é alemão, dizia ele. Então, onde é que está o direitismo aí, né? Bom, está nessa confusão, justamente da inclusão de um nacionalismo, mas que um nacionalismo que é utilizado como um instrumento para levar, para conduzir, né, como um veículo mesmo, né, para dar uma carona para a revolução, uma revolução que é aí então resgatando lá aquele movimento lá de trás da revolução conservadora, né? Ele juntou ali então elementos ancestrais para convencer isso aí. Da mesma forma aconteceu na Itália, onde Mussolini se aproximou da Igreja Católica, utilizou a crença de várias, próprio catolicismo ali ele trouxe isso, embora existam, por exemplo, como Júlio Zévola, que era um fascista, e ele era apoiador de Mussolini, do Estado forte, etc., mas ele era pagão, ele era neopagão. Na verdade, todo o movimento ocultista por trás do fascismo e do nazismo, ele é neopagão. Ele não é nada, não tem nada de cristão. Se ele não é cristão, ele não pode ser, do ponto de vista ocidental, nem conservador nem de direita. Né? Agora, bom, pode ser considerado de direita se você quiser lembrar que a direita pode ser revolucionária. Né? Ela pode ser uma direita revolucionária ou uma direita conservadora. Existe, né, o próprio regime militar brasileiro pode ser considerado também uma direita revolucionária, porque por causa da ideologia positivista, né, do Augusto Comte, que é profundamente revolucionária, embora seja antiga, ali do século XIX, mas ela esteve presente nos militares brasileiros e eles têm essa ideia, né, da questão técnica, etc., que coloca muitas questões técnicas como neutras. O positivismo tem essa visão. E aí, isso, obviamente, isso é bastante materialista e não tem nada de cristão também. Então, esse aspecto, essa confusão que acontece, a gente consegue resolver. Como é que a gente consegue resolver essa conta, então? Afinal de contas, é conservador, é revolucionário, é de direita, é de esquerda? Bom, eu acho que quem ajuda a resolver esse problema é o filósofo Olavo de Carvalho, quando ele explica o que é a mentalidade revolucionária. Tem elementos ali que são muito clássicos que você entende o que é direita e o que é esquerda. Então, primeiramente, a mentalidade revolucionária é uma disposição, um pensamento segundo o qual a resolução dos problemas humanos, a resolução dos problemas políticos e sociais, né, ela se dá somente por meio da concentração de poder. E essa concentração de poder, então essa mentalidade revolucionária acredita que somente por meio dessa concentração de poder se vai chegar a uma era, uma nova era, a um novo patamar histórico, né, em que esses problemas vão ser resolvidos. Todos os problemas, não é alguns problemas, todos. Então, essa era futura já é vista no passado como justificadora das ações atuais. Então você mata, por exemplo, você mata milhões, faz um genocídio, e alguém vai dizer, mas você matou milhões de pessoas. Não, mas isso aqui, a intenção é boa, porque é para a construção dessa era futura onde não haverá morte nem maldade. Então, em nome dessa era que você inventa, que você acredita que vai vir, você justifica os seus atos do presente. Então, é o contrário do que a estrutura natural das coisas, né? Que você justifica o que você fez por algo que aconteceu no passado.
né? Não, agora você, com mentalidade revolucionária, você justifica o que você fez por algo que vai acontecer, né? E se não acontecer? Bom, aí você empurra mais para frente e diz, não, é porque algo foi feito errado, então a gente vai continuar fazendo. E a mentalidade revolucionária ela é assim, ela não termina nunca. E por isso mesmo, ela se renova muitas vezes. E hoje, quando a gente fala de nazismo, né? A gente tem aí existe muita gente tem falado de neonazistas e tal. E o que está por trás disso? Obviamente, o nazismo trouxe um impacto muito forte né, no mundo por causa dos seus, das suas, dos seus atos, né, como o Holocausto. E isso faz com que as pessoas utilizem as ideologias políticas, né, que querem atrair para si algum tipo de poder, nem que seja simbólico, de legitimidade social, traz algum prestígio se você disser que está combatendo o nazismo. Então é por isso, por exemplo, que na Rússia, agora com a invasão da Ucrânia, o Vladimir Putin fala que está desnazificando a Ucrânia. Né? Existem neonazistas lá? Parece que sim, existem elementos ali, bandeiras com suásticas e tal. Mas será que o nazismo está só na bandeira com suástica? Não que não esteja, né? Mas é interessante a gente observar, por exemplo, que quem me acompanha está vendo isso mais ou menos, né? Que a Rússia ela é mantida, ela modificou agora, depois de ter sido comunista, né? Que é justamente a parte principal e mais conhecida do movimento revolucionário e ter matado 100 milhões de pessoas sob o regime de Stalin e Lenin. Agora eles querem resgatar uma coisa de direita. E aí é que está o grande perigo, porque muita gente pensa que isso é realmente conservador. Quando, na verdade, o que é o conservadorismo que a Rússia está resgatando? Né? Ele é o mesmo conservadorismo que tem aquela raiz da Revolução Conservadora da Alemanha. Porque, afinal de contas, eu esqueci de falar para vocês, que esse movimento de Revolução Conservadora, ele pegou toda a Europa e ele principalmente, e a Alemanha e a Rússia sempre tiveram uma proximidade étnica e cultural muito grande. E isso, obviamente, teve um diálogo ali. Durante a Revolução Russa, tiveram alguns filósofos e intelectuais contrários à Revolução. Né? A gente podia dizer que eles são conservadores, são os filósofos brancos, já eram chamados assim. Alguns deles, a gente pode destacar aqui o Ivan Ilyin, que ele foi exilado em 1922, exilado onde? Na Alemanha. Né? Ele era contrário à Revolução Bolchevique e ele acabou sendo exilado para a Alemanha. Na Alemanha ele fez uma densa obra literária de filosofia em que ele falava as maravilhas do regime nacional-socialista de Hitler. Ele achava que aquilo era perfeito na sua organização, na sua resposta ao mundo, a resposta ao mundo moderno, né? Que há esse elemento tradicionalista de revolta contra o mundo moderno, que não tem nada de conservador, porque justamente ele prega essa revolta não no interior do homem, ou não numa disposição social, psicológica, não. É uma questão política que vai na direção da destruição e da guerra. Né? A luta contra o mundo moderno para eles é a guerra, e foi isso que Hitler fez, e é isso que a Rússia, quando ela resgata nomes como Ivan Ilyin, que o Vladimir Putin cita nominalmente, citou e recomendou a leitura, né? Ele está trazendo de volta, então, uma parte do movimento revolucionário que não é mais, de fato, parece que não é mais comunista. Né? No entanto, não é menos revolucionária justamente porque compartilha da origem do mesmo pensamento hegeliano, esotérico e totalitário, profundamente revolucionário do nazismo. Então, o que a gente pode dizer que a Rússia atual, ela deixou de ser comunista e hoje ela é praticamente nazista. Por que a gente chama de nazista e que todo mundo acha um absurdo? Porque nós nos acostumamos a identificar o nazismo como sinônimo de racismo e de hierarquia racial. Se nós formos analisar as fontes aí da Rússia atual, a gente até vai achar isso, mas de uma maneira esotérica e muito sutil. Mas a verdade é que o nazismo não foi isso. Isso foi apenas um elemento popular que se aproveitou de um certo racismo que havia
ou uma certa desconfiança étnica que havia nacionalista na Alemanha por parte do povo, né? E que não era necessariamente revolucionário, mas aquilo foi explorado de maneira a empurrar para uma, um- uma condição mais revolucionária, e justificar então as ações que o governo queria fazer em nome disso, em nome de uma outra coisa, né, de uma revolução muito maior. Então, o que a gente pode dizer? Por que então, respondendo essa pergunta, por que o nazismo é considerado de direita ainda hoje? Porque as pessoas confundem o nacionalismo com algo de direita, sendo que, como eu expliquei a vocês, o nacionalismo foi no século XX utilizado também como meios revolucionários. Existe o nacionalismo conservador? Sim, aquele que busca uma autopreservação sem intervencionismo, ou se é por intervencionismo, é em nome de uma soberania nacional. Né? A gente pode destacar aqui, hoje já está muito modificado, mas tradicionalmente, por exemplo, no século XIX, houve nos Estados Unidos a doutrina Monroe, né? Que era assim, é, uma, um compromisso dos Estados Unidos da América com os países que haviam se libertado dos seus colonizadores, especialmente que é a América Espanhola, a América Portuguesa, Brasil e países assim, ó, e também africanos, ó, vocês não contra os países europeus colonizadores para que eles não ficassem intervindo nos países, justamente porque os Estados Unidos havia feito ali a sua independência e ele não queria intervenções da Europa no seu território, né, do Reino Unido. E também, então, ele ofereceu essa ajuda e disse, ó, nós não vamos deixar que foi uma espécie de luta contra o colonialismo, a manutenção do colonialismo, né? Isso se modificou com o tempo, não é mais a mesma coisa, mas aí sim você pode dizer que foi um nacionalismo e que ele é de autopreservação e não que coloca a nação como um agente histórico revolucionário que vai, então, construir um império, etc, etc. Então, é claro que o imperialismo americano, como essa expressão é usada justamente pelos inimigos dos Estados Unidos, que não querem que ele intervenha nos seus nos países em que esses comunistas em geral, né, ou revolucionários, querem intervir eles, né? Então é uma confusão muito grande, mas acho que ficou claro aqui, né? A confusão então é muito realmente acaba sendo muito conveniente a alguns grupos quando querem demonizar, né, qualquer tipo de autodefesa conservadora. Porque a gente não pode esquecer que o nacionalismo, como eu falei, no século XX, ele foi praticamente todo, né, com algumas exceções, talvez nos Estados Unidos e em outros países, ele foi é, direcionado para razões revolucionárias. Enquanto que hoje, atualmente, com todo esse ideal aí de nova ordem mundial, né, ordem globalista, etc., todos esses ideais, a resistência contra isso, na resistência contra isso surge um outro tipo de nacionalismo, que é o nacionalismo de autodefesa, o nacionalismo que não é revolucionário, aí sim é um nacionalismo conservador. Assim, bom, nós só queremos ter o nosso país, as nossas tradições, e não queremos que intervenções aqui. Nós não vamos intervir em lugar nenhum, nós só queremos manter a nossa vida aqui da maneira mais conservadora, no sentido não de trazer tradições ancestrais, nada disso, mas manter aquilo que está aí para que as pessoas tenham liberdade de ser e fazer o que querem e tocar a sua vida sem ser incomodadas. Isso é o conservadorismo ocidental, conservadorismo é, que não é revolucionário, né? O nacionalismo que não é revolucionário. E a diferença é justamente quando há um ímpeto de crescimento de império, como a Rússia está agora querendo crescer, etc., negando inclusive a soberania de outros países, simplesmente para afirmar a sua, né? Como se a própria ideia de nacionalismo fosse o imperial, né? De expansionismo fosse um direito dela, né? E isso tem muita relação com o próprio nazismo, cujo pai ali da geopolítica era um cara chamado Karl Haushofer, e ele acreditava que havia uma guerra mundial de continentes e que eles queriam tomar posse da Alemanha. Então, contra essa ameaça, eles tinham que se expandir, e aí entra a doutrina que ele buscou lá do Japão, que era do espaço vital,
né? Se a Alemanha não crescer, ela vai se extinguir. Algumas semelhanças com o que a Rússia está dizendo hoje, né? Não é mera coincidência, porque a base é a mesma, né? Um dos ideólogos russos, que é o Alexander Dugin, é um seguidor do Haushofer. Então não é coincidência, nada disso. Então, ao mesmo tempo, enquanto as pessoas acharem que o nazismo é de direita, né, as coisas vão ficar cada vez mais confusas, porque as pessoas com sentimento conservador, de fato, vão ser enganadas. Né, vão ser enganadas e vão acabar professando ou agindo de maneira como idiotas úteis, digamos assim, como instrumentos de regimes que na verdade são revolucionários. E embora a intenção da pessoa muitas vezes não é essa, é só se defender, defender sua família, defender a sua cultura, a sua religião, e não fazer uma revolução mundial como alguns querem. Certo, pessoal? Eu não sei se ficou claro, mas a confusão entre, porque dizem que o nazismo é de direita, ela tem sido utilizada por vários movimentos, e ele pode ser, como eu falei, ele pode ser de direita, mas ele não é conservador no sentido clássico da coisa. Então é isso, pessoal. Até mais. A gente sabe que os assuntos tratados pela grande mídia, tratados aí no ambiente da opinião pública, eles não aparecem com a sua real complexidade, né? Eles são simplificados de maneira a criar uma espécie de estereótipo de um acontecimento, de uma situação, de um contexto. A própria contextualização oferecida no jornalismo, ela é extremamente superficial e ela não dá conta de todos os elementos que seriam, cujo entendimento seria necessário para poder entender o que está por trás e talvez até prever o que pode acontecer, ver de fato todo o círculo ali de possibilidades daquele fato social, daquela manifestação, daquele fenômeno. E isso é uma coisa difícil de passar através de uma linguagem jornalística. É por isso, não é só a questão de uma manipulação jornalística, na verdade é a própria dificuldade inerente à questão, à profundidade necessária. Então, é por isso que eu criei o ambiente de curso chamado Observatório de Opinião Pública, que o pessoal pode acessar ali pelo link do Telegram, pelo meu canal do Telegram, e onde está lá o observatório para assinantes, porque é fechado para pessoas que se interessam pelo assunto, e ali a gente trata frequentemente de vários aspectos, elementos de fatos e fenômenos que acontecem na opinião pública. Tem, por exemplo, um curso ali, o início do curso é sobre a teoria dos 4 discursos, onde eu explico cada um deles, como eles funcionam, e depois exemplifico como que a gente pode fazer uma análise dos discursos da opinião pública e compreender então o seu sentido real, o seu sentido mais profundo, de maneira que a gente possa até prever acontecimentos, prever desdobramentos possíveis, né? E recentemente eu coloquei também ali online, já estamos avançando, né, num curso de jornalismo mais ligado à prática jornalística, curso bem prático, né? Porque como o Observatório de Opinião Pública é justamente um ambiente de estudos mais aprofundados, nada impede que a gente entenda como funciona essa superficialização dos fatos pelo jornalismo. Então eu convido quem tiver interesse nesse assunto para ali acessar o meu canal do Telegram, que está na bio do perfil das redes sociais, e principalmente aqui, para quem está ouvindo aqui pelo Spotify, está ali na descrição, na bio, tem no meu Telegram, né? Aliás no Instagram, e o link na descrição para quem está ouvindo pelo YouTube. E é isso então, pessoal, tá feito o convite.